Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Amém? Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, no capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia fala assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, esse ano nós estamos tratando, e eu gostei muito do tema, quando Deus nos dirigiu a falar sobre cuidando da família e edificando a próxima geração. Sabe de uma coisa? Se tem uma coisa que Deus se importa, é com uma coisa chamada família, e que a sociedade não está se importando muito. Se tem uma coisa que Deus acha importante, se tem uma coisa que Deus considera preciosa, é uma coisa chamada família, porque foi Ele que criou, a ideia dele, Ele é que construiu essa ideia, e a sociedade faz tudo o que pode, e Satanás faz tudo o que pode para destruir essa ideia muito preciosa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é acabar com as famílias e acabar com os relacionamentos familiares. Ele gosta de fazer isso, porque ele sabe que essa é uma das grandes ideias de Deus. Essa é uma das grandes e vitoriosas ideias de Deus. Essa é uma das grandes, vitoriosas e muito perfeita ideia de Deus. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz, no texto de Malaquias, um profeta, um dos últimos profetas que escreve, esse é o último profeta, né, amor? Que escreve antes dos 400 anos de silêncio. Um dos últimos profetas que escreve, e ele escreve as últimas palavras, dizendo a respeito, não da política, não da economia. Ele não vai falar sobre a importância da sociedade, mas ele vai falar sobre a importância de um relacionamento básico entre pais e filhos. A Bíblia diz no versículo 4, no versículo 5 assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa época, quando Malaquias escreve, Elias já tinha sido levado no carro de fogo. Certamente a Bíblia não está dizendo aqui do Elias, aquele Elias que nós temos ouvido nessas últimas semanas. Mas ele está falando de alguém que teria um ministério semelhante ao de Elias e que seria João Batista. E Jesus confirma isso lá na frente, no livro de Mateus, no livro de Lucas também. E ele diz que João Batista viria com o mesmo ministério de Elias, com um ministério semelhante, fazendo a mesma coisa que Elias fez, não no sentido dos milagres, mas no sentido de confrontar o padrão, confrontar a sociedade, confrontar o molde. Deixa eu te dizer uma coisa, se você olhar ao seu redor, o molde de sociedade, o molde de família que nós temos, não é o melhor molde, não é o molde de Deus. Mas uma coisa que a Bíblia diz também, é que Deus mandaria o profeta Elias antes. Você lembra quando o pastor Ednilson esteve aqui e ele falou uma frase que ficou na cabeça de muita gente, ele dizia o seguinte, olha, Deus, antes do juízo, Deus manda o profeta. Antes do juízo, Deus manda o profeta. Deus sempre vai mandar um profeta. Deus sempre vai levantar alguém com a palavra dele, com o molde dele, com o padrão dele, antes que venha o juízo. Entenda uma coisa. Essa palavra aqui foi escrita para a época, para se reportar a João Batista. O tempo de Elias já passou, o tempo de João Batista já passou. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus não passou. O tempo dessa palavra não passou e o molde dessa palavra não mudou. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus sempre manda o profeta antes que a maldição alcance a nossa vida. A Bíblia diz que ele viria antes, nesse versículo 5, antes do grande e terrível dia do Senhor. Sabe de uma coisa, eu fiquei pensando, por que Deus mandaria antes do grande e terrível dia do Senhor? O que seria o grande e terrível dia do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, o grande e terrível dia do Senhor é o dia que Deus vai separar
Ele vai fazer a distinção exata de quem é dele e de quem não é dele. Hoje em dia você anda com uma pessoa e ela diz que é crente, mas ela não dá o fruto de crente. Não é nosso papel julgar, não é nosso papel tirar a pessoa, não é nosso papel fazer nada com ela. Nosso papel é continuar pregando a verdade. E a Bíblia diz o seguinte: quem é santo, santifique-se mais. Quem é ímpio, vai ficar mais ímpio ainda. A Bíblia diz que o grande e terrível dia do Senhor, que o profeta avisaria antes desse grande e terrível dia, seria o dia que Deus faria uma distinção muito clara. Porque hoje a gente ainda olha e vê que parece crente. Está com cara de crente. Está com roupa de crente. A palavra é mais ou menos crente. Ele fala muitas vezes Senhor, ele fala misericórdia, ele fala aleluia. Deve ser crente. Mas entenda uma coisa, no grande e terrível dia do Senhor, vai ser quando o Senhor revelará os segredos dos corações dos homens. Vai ser quando as coisas vão vir claramente, não vai ter mais obscuridade, não vai ter mais coisa escondida debaixo do tapete. Olha o que o versículo 1 desse mesmo capítulo diz. O profeta está falando desse dia. Olha o versículo 1, ele fala assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Presta atenção. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome. Entenda o seguinte, é o dia que vai ter uma distinção muito clara de quem é de Deus e quem não é de Deus. De quem está com soberba e arrogância em relação à palavra de Deus e de quem teme o nome dele. E é engraçado porque João Batista tem a mesma mensagem que está aqui. A Bíblia diz que quando João Batista começava a pregar arrependimento para que as pessoas se batizassem, uma das coisas que o João Batista falava era o seguinte: olha, vocês precisam se arrepender porque o reino dos céus está próximo. Jesus está aí para vir. E ele vem para limpar a sua eira. E ele vai recolher o trigo e vai guardar no seu celeiro. Mas aquilo que for palha, ele vai queimar. Queridos, o profeta é mandado antes desse dia. Você senta aí nessa cadeira e escuta todo dia. Quando você liga na sua televisão, no rádio, você escuta antes do grande e terrível dia do Senhor. Para que você tenha condição de acertar a sua vida com Deus antes do grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia fala que o profeta vem antes, ele vem como um arauto. Ele vem como aquelas figuras dos tempos antigos, daquele moço que chegava com aquele negócio assim, aquela clarim e falava, o rei está vindo, e lia a carta do rei. Aquele moço estava dizendo o seguinte: olha, o rei vai passar aí. E se você tem alguma pendência com o rei, agora é o tempo de você acertar. Porque o rei vai chegar, e quando ele chegar, ele não é hora mais de negociar nada. A hora que ele chegar, não dá mais para negociar. A hora que ele vier, não dá mais para consertar nada. Ou você conserta antes, ou depois não tem jeito mais. Ele está dizendo o seguinte: o profeta é chamado, é mandado por Deus, antes do grande e terrível dia do Senhor. E no versículo 4 ainda diz, no versículo 5, antes que a terra seja ferida com maldição. Versículo 6. Deixa eu te dizer sobre a maldição. Quantos aqui estão incomodados com a falta d'água? Você imagina isso no tempo de Elias, quando a Bíblia diz que Elias orou para que fechasse o céu e não chovesse uma gota durante 3 anos. Quanto tempo tem que nós não temos chuva? Esses dias nós tivemos chuva. Mas imagina a gente ficar nessa cidade aqui 3 anos sem uma gota de chuva. A maldição acontece assim, querido. A maldição é o fechamento do céu. É quando as coisas travam. E a Bíblia diz que Deus mandaria o profeta para que o profeta pregasse arrependimento. Para que o profeta pregasse o molde, pregasse o padrão. Para que as pessoas tivessem a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos. E a terra não fosse ferida com maldição. Entenda uma coisa, Deus não se alegra em ver o povo dele debaixo de maldição. Deus não se alegra em ver a sua família debaixo de maldição, querido. Sabe como é que você vai saber se sua família está debaixo de maldição ou não?
pensa comigo, coisas do tipo assim. Na sua casa, ninguém conversa nada. Não existe um diálogo. Não existe uma conversa. As coisas estão travadas, estão bloqueadas. Ninguém sabe o que o outro pensa. Ninguém sabe quem é o outro. Queridos, isso é sintoma de maldição. Sabe, as coisas estão fechadas. As pessoas estão com comportamento bélico. Sabe aquele negócio assim que as armas estão empunhadas? Se um olhar para o outro, atira. É assim que acontece na sua casa, na sua família? Porque se for, isso é um sintoma claro de maldição. Isso é um sintoma claro de falta de chuva. Isso é um sintoma claro de sequidão em relação a Deus. A Bíblia fala também, e a gente vê, que na casa do justo há festa, há prosperidade, mas na casa de quem está debaixo de maldição e opressão, a Bíblia fala que não existe alegria de estar junto. As pessoas não gostam de estar juntas. Elas querem estar em qualquer lugar da terra, menos nas suas casas. Elas querem estar com qualquer pessoa, menos com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge. Isso é sintoma claro de maldição. Entenda uma coisa, Deus manda o profeta antes que venha esse dia. Antes que a casa fique ferida de maldição. Antes que as coisas fiquem tão corrompidas e tão feridas que não haja mais solução. Queridos, a Bíblia está dizendo o seguinte, versículo 6. Esse profeta seria levantado para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. É a terra da sua família. Esse tempo aqui, esses homens aqui já morreram. João Batista morreu, Elias subiu no carro de fogo. Mas entenda, essa palavra aqui é para mim e para você, para minha família e para a sua. E a Bíblia diz o seguinte, olha, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Maldição é resultado direto, querido, de corações que não se convertem. Que não se convertem um ao outro. E eu fiquei pensando por que Deus se importa tanto com o relacionamento pais e filhos. Porque o único relacionamento que Deus está falando aqui é com pai e filho. Deus não está falando relacionamento familiar de marido e esposa, por exemplo. E eu fiquei pensando por que Deus fala primeiro sobre pais e filhos. Por que é tão importante esse relacionamento? Por que é tão importante esse cuidado? Por que é tão importante essa conversão? E convergir é exatamente isso. Um coração está pensando uma coisa aqui, o outro coração está pensando lá, e de repente eles fazem isso. Um olha para o outro, um vê o outro, um se importa com o outro, um entende o outro, um consegue sentir qual é a hora de fazer o quê. Por causa que reconhece a necessidade. Entenda uma coisa, eu fiquei pensando, por que Deus fala aqui de pais e filhos? Não fala de marido e mulher, por exemplo, que é a nossa segunda grande decisão na terra. Que a gente vai ter que passar o resto da vida dormindo ao lado daquele que a gente escolher. Até morrer. Entenda o seguinte, por que Deus fala primeiro de pais aos filhos? E eu achei algumas conclusões aqui, e eu quero compartilhar com você. Eu fiquei pensando, o primeiro relacionamento que existiu na terra, queridos, não foi de marido e mulher, foi de pai e filho. Quando Deus criou Adão, quando Deus soprou daquilo que ele tinha nele, aquilo não era um relacionamento conjugal, aquilo era um relacionamento de pai e filho. Foi com Deus que Adão se sentiu filho. Foi com Deus que Adão aprendeu a trabalhar. Foi com Deus que ele teve direcionamento para a vida dele. Foi com Deus que ele aprendeu quem é que ia passar ao lado dele o resto da vida. Foi com Deus que ele aprendeu a depender da provisão diária dele. Foi com Deus que ele aprendeu a discernir a voz do Espírito na viração do dia. Entenda o seguinte, o primeiro relacionamento que existiu, querido, foi de pai e filho. É o relacionamento mais primário que existe. A Bíblia fala, aliás, o relacionamento de marido e mulher, por exemplo, é um relacionamento horizontal. Ele não ultrapassa gerações. O relacionamento de pai e filho, sim.
Eu morro, mas meus filhos estão aí. E o que eu fiz na vida deles vai ficar. O que eu influenciei vai ficar. O como eu os criei vai fazer deles conquistadores ou vai fazer deles uns fracassados e miseráveis. Entenda o seguinte, o meu relacionamento com os meus filhos vai passar a minha vida, vai ultrapassar a minha geração. Esse relacionamento é muito importante. Se esse relacionamento for destruído, querido, provavelmente a minha próxima geração será destruída também. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, quando ele fala de maldição, ele fala, olha, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, a maldição, até a 3ª e 4ª geração. Se você fizer uma burrada pequena, o mínimo que você vai fazer é estragar a próxima geração se você não fizer direito. Mas se a burrada for completa, você tem possibilidade de atrasar e de destruir a vida até do seu bisneto, do seu tataraneto. Olha para trás na sua vida. Pensa quem está antes de você. Pensa o que fizeram. Pensa como influenciar a sua vida. Fala para mim se esse relacionamento de pai e filho não é importante. Sabe de uma coisa? É nesse relacionamento, somente nesse relacionamento de pai e filho, que Deus compartilha com os pais, que Deus conta com a cooperação dos pais para formar nesses filhos caráter, para formar nesses filhos destino e identidade. Querido, se você fizer o seu papel como pai, você tem um filho muito abençoado. Entenda uma coisa, querido, não existe relacionamento mais formador do que o relacionamento de pais e filhos. Por que você acha que filhos ficam promíscuos? Provavelmente, porque eles aprendem isso. Por que você acha que as pessoas ficam com bom caráter? Porque elas aprendem isso. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade de mentir? Porque elas aprendem isso. Isso não é formado, querido, com amizade. Isso é formado no seio da família. A criança é formada no seio da família. E se essa família for ruim, esse produto final vai ser ruim. Se essa família for boa, o produto final vai ser bom. Se essa família for uma família que teme a Deus, e eu não estou dizendo aqui de família perfeita, querido, sem erros, não. Não existe. Eu estou falando de família que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Se existe uma família dessa, você pode ter certeza que o produto e o resultado será um filho abençoado e vitorioso, mesmo que ele veja erros dos seus pais e das suas mães. Entenda uma coisa. Deus se preocupa com esse relacionamento, porque esse relacionamento é muito importante. E nessa noite eu gostaria de falar apenas da primeira parte dessa palavra. Eu pedi para o pastor Marco, ele me pediu para pregar hoje à noite, eu pedi para ele se eu podia pregar semana que vem também. Porque eu queria falar só um pedaço hoje, eu não ia ter condição de falar tudo. Mas eu queria muito ministrar ao seu coração que Deus compartilhou comigo a respeito de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E eu quero falar hoje só sobre a conversão dos pais aos filhos. E eu queria que você segurasse aí, filho. Você que ainda não é casado, você que ainda é adolescente, é criança não, criança nós não temos aqui. Mas você que é adolescente, solteiro, ainda não tem sua própria família, segura aí. Vem semana que vem, porque eu quero continuar isso. E a Bíblia diz, queridos, que a única forma, só existe uma forma da maldição parar. Só existe uma forma da maldição não alcançar as famílias. É se acontecer isso. Se o coração dos pais se converter aos filhos, e se o coração dos filhos se converter aos seus pais, você vai ter um céu na terra. Vai ter bênção demais. Vai ser aquilo que a Bíblia promete lá no livro para Abraão, promete no livro de Provérbios, como é uma família de justos. E a Bíblia fala o seguinte, olha: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Converta-se de novo. É sobre essa palavra que eu quero falar. Aqui eu começo a pregar para você e dizer para você o seguinte, olha, é importante se converter mais uma vez. A grande conversão da sua vida você faz
quando você está andando por um caminho que te leva para o inferno e de repente você tem os olhos abertos pela luz do Evangelho e volta. Você muda seu destino eterno com a ajuda de Deus. Essa é a primeira grande conversão que acontece na sua vida, mas depois dessa, o Senhor te convida a convergir muitas outras áreas da sua vida e a sua área familiar é uma delas. Se tem um lugar que é traumatizante para nós, é um lugar chamado família. Se tem um relacionamento que é capaz de destruir uma pessoa completamente, é o relacionamento chamado pais e filhos. Mas entenda o seguinte, Deus te chama para converter, para ir por outro caminho. Deus te chama para alterar o destino dessa família, convertendo o caminho que nós estamos andando. E é isso que eu gostaria de falar para você. Pais convertem os corações, seus corações aos seus filhos, quando eles assumem o papel que Deus comissionou para eles. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente como pai, a gente tem uma facilidade de ligar o piloto automático de paternidade. Você já ouviu falar em piloto automático de paternidade? O piloto automático de paternidade diz para você o seguinte: olha, eu gerei um filho. Muito bem, eu sou um pai. Ou eu sou uma mãe. E aí você ligou o piloto automático e disse assim, olha, agora eu sou pai e mãe. E pronto. Passa o resto da vida com essa consciência e pronto, acabou. Esse é o piloto automático de paternidade. Mas entenda uma coisa, no reino de Deus, quando Deus te chama para Ele, Ele quer que você entenda o seguinte, não existe piloto automático de paternidade no reino de Deus. Nessa relação pais e filhos não existe piloto automático. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com meu pai. Deixa eu te contar uma história. Não foi uma experiência que me deixou assim destruída para o resto da vida. Foi uma experiência que eu me lembrei. Eu era muito pequena ainda e eu devia ter uns 5 anos e eu não sabia escrever. E eu me lembro que era uma época assim de feriado, de final de ano, tipo Natal, alguma coisa assim. E foi uma época que meu pai conseguiu parar dentro de casa, sentar para ler o jornal. Normalmente eu via meu pai muito pouco, porque ele trabalhava muito. Mas quando ele estava lá, ele estava presente. Mas nesse dia, ele não estava presente. Ele estava ali só de corpo, mas a alma dele não estava ali não, estava no jornal. E eu lembro que eu pensei assim, o pai está em casa. Eu vou conversar com ele. E ele estava lendo o jornal. E eu estava ali perto dele, brincando no chão. E eu me lembro que eu falei com o pai assim, pai, eu quero escrever o nome da minha prima, o senhor me ensina? Minha prima chama Paulinha. O senhor pode me ensinar a escrever esse nome? Ele falou assim, não, você já sabe, pode escrever. E continuou lendo o jornal. Aí eu pensei, se ele falou que eu sei escrever, então deve ser assim. Aí eu peguei um papel e desenhei um pedaço de pau e botei uma linha perto. Uai, Paulinha. Eu achei que era assim que escrevesse Paulinha. Ela chama Ana Paula e a gente chamava ela de Paulinha. Aí eu falei com o pai assim, pai, eu consegui escrever o nome da Paulinha. O senhor pode ver? Quando eu fiz assim, eu perguntei para ele, pai, é assim que escreve Paulinha? Ele falou assim, aham. Aí eu me achei o máximo. Pensei, nossa, eu estou aprendendo a escrever sem ir para a escola. Estou muito boa. Só que quando eu fui para a escola, eu me lembrei disso. Não sei por que eu me lembrei disso. Tem umas coisas que a gente não precisava lembrar. E eu fiquei muito chateada quando eu lembrei do nome escrito, do jeito que eu escrevi. E o meu pai falando comigo assim, é assim mesmo que escreve. Aquele negócio me deixou muito chateada. Eu falei, gente, o pai não falou comigo que não era assim que escrevia Paulinha? Ele não falou comigo que escrevia com P-A-U-L-I-N-H-A. Sabe de uma coisa? Naquele dia, meu pai estava no piloto automático. Normalmente, a gente faz isso, muitas vezes. Mas entenda uma coisa. Essa relação pai-filho não foi feita para ser realizada no piloto automático. Não é só porque você gerou, você é pai. Não é só porque você tem um filho que te chama de pai, você é pai. Ou mãe, né? Entenda pai e mãe. Não é só porque você tem prole, tem alguém que tem o seu DNA, você
é pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala que se não converter o coração dos pais aos filhos, haverá maldições terríveis nessa família. E eu já preguei algumas palavras assim, que eu ficava pregando e eu olhando para a cara do povo, e o povo numa raiva danada. E eu ia para casa pensando o seguinte, gente, mas eu achei que eu estava falando uma coisa que prestasse. Eu achei que eu estava falando alguma coisa que fosse abençoar a família de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal. Mas às vezes quando a gente fala coisas desse tipo, as pessoas vão com muita raiva para casa, porque elas estão achando que a gente está falando delas. Mas entenda uma coisa, quando Deus levanta o profeta, quando Deus mostra o padrão, querido, é para abençoar a sua casa, a sua família. Ou você quer uma família miserenta? É isso que você quer? Você quer uma família maldita? Uma família cheia de confusão? Que ninguém vive com ninguém? Que ninguém se dá com ninguém? É assim que você quer a sua família? Mas Deus levanta alguém para dizer para você o seguinte, olha, é hora, como a Bíblia diz aqui em Malaquias, é hora de converter o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos seus pais. Quando a gente vai assumir um trabalho, querido, muito importante ou muito bem remunerado, pensa comigo, você não se prepara para assumir esse trabalho, não? Se alguém dissesse para você assim, olha, você vai ser um alto executivo numa empresa tal, lá não sei aonde, num país ricaço, lá em Dubai. Você vai ser chefe da casa do sheik. Conta para mim, você ia se preparar muito para esse trabalho, não ia? Você ia fazer inglês, você ia fazer árabe, você ia dar um jeito de se preparar fisicamente, você ia dar um jeito de fazer qualquer coisa. As pessoas quando vão fazer concurso público, elas não se preparam tanto. Você quando vai assumir um investimento não se prepara tanto. E por que a gente acha que quando a gente vai assumir uma coisa tão importante que é a paternidade, a gente não se prepara para ela? Por que a gente acha que a paternidade a gente pode ligar o piloto automático e fazer com que as coisas funcionem direito? Tudo que você vai fazer na sua vida, qualquer investimento que você vai fazer, você se prepara para ele. Você não faz ele de qualquer jeito. Principalmente se for para aparecer diante dos outros. Você não vai aparecer de qualquer forma. Você não vai fazer um trabalho que vai denegrir seu nome. Mas entenda o seguinte, se o seu filho denegrir seu nome, o seu trabalho foi mal feito. Entenda isso. Se o seu filho te envergonhar por causa de uma conduta errada, entenda o seguinte, o seu trabalho foi mal feito. Não se preparou para isso. E Deus está dizendo o seguinte, converte o coração, pai. Converte o coração, volta o olho. Coloca o olho no lugar certo. Quando você vai se preparar para uma coisa muito importante, você coloca o olho lá. E aqui pode estar formigando. Que você não está nem aí. Mas entenda o seguinte, Deus está dizendo para você, tira o olho de lá e começa a colocar o olho aqui. É aqui que você precisa colocar o olho. Aqui está seu investimento mais poderoso. Aqui está seu investimento mais caro. Aqui está o investimento que Deus quer te dar maior vitória. Você crê nisso? É onde Deus quer te dar maior vitória, chama-se sua casa. Deus quer que você seja bem sucedido profissionalmente. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha uma realização pessoal. Mas entenda uma coisa. O lugar que Deus quer te dar maior vitória é dentro da sua casa. Então entenda, é hora de converter o coração dos pais aos filhos. Você sabe realmente o que seu filho precisa hoje? O que ele tem que receber hoje? Você está pronto para dar para ele o que ele precisa receber hoje? Você sabe quem que é seu filho? Você conhece a personalidade dele para saber para onde você deve conduzi-lo? Porque se Deus fez ele, querido, para ser um artista, e você quer que ele seja um engenheiro, ele vai até formar para engenheiro. Ele vai te dar o diploma na sua mão. E vai dizer para você, como eu já vi muita gente fazer. Olha aqui, pai, está aqui o diploma. Quase que eles falam assim, agora o senhor vai lá ser engenheiro para mim. Você conhece quem é o seu filho? Você sabe como Deus temperou seus filhos? Porque se você conhecê-los, você vai poder direcioná-los. Se você souber quem eles são, você vai poder apoiá-los naquilo que Deus realmente chamou eles para ser. Você conhece seu filho? Existem atitudes que a gente toma, querido, como pais, que são atitudes ignorantes.
Atitudes ignorantes no sentido não só de brutalidade, mas no sentido de falta de esclarecimento. Existem atitudes que a gente toma com os nossos filhos que são sem esclarecimento. E a gente crê que a gente está correto demais. A gente acha que a gente está certinho. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente não passa essas atitudes pela palavra de Deus, normalmente essas atitudes não funcionam. E aí, as nossas ações, em vez de fazerem bem para os nossos filhos, elas fazem muito mal. E a Bíblia fala em Efésios 6,4, que é para a gente não irritar os nossos filhos, mas é para a gente criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia fala assim, olha, é importante que você não irrite seu filho, para que ele não fique desanimado, porque ele não vai querer ser seu filho. E irritar o filho, querido, muitos pais acham que irritar o filho é colocar limite, é fazer o papel dele. Ele acha que se ele der tudo para o filho, se ele deixar o filho livre, se ele deixar o filho do jeito que o filho quer ser, ele vai estar fazendo um bom papel. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma das grandes coisas que irritam o filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Converter o coração ao filho é assumir nossas responsabilidades como pais. Existem 4 responsabilidades e eu quero compartilhar com você essas 4. A primeira delas é provisão. Querido, você como pai e mãe, o primeiro provedor do seu filho não é a avó dele, não é o vô dele, não é o tio dele. O primeiro provedor do seu filho é você. E a Bíblia diz o seguinte, se você entender esse papel, a Bíblia diz o seguinte, olha, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Entenda uma coisa, se você entender que foi para isso que Deus te criou, Deus vai te ajudar até quando a situação financeira estiver muito difícil. Deus nunca vai deixar você faltar. Deus nunca vai deixar você faltar o pão na sua casa. Entenda, a provisão é você, pai, é você, mãe. Você é o primeiro provedor. É com você que o seu filho vai poder aprender, vai ter fé para aprender a orar e as portas abrirem. Sabe, quando as coisas estiverem muito difíceis, tem pais que escondem dos filhos as situações que estão vivendo. Eles não contam para o filho que eles estão com problema de dívida, que eles estão com problema financeiro, que as portas estão fechadas, que eles estão com dificuldades. E eles começam a continuar tendo que manter um padrão e sem contar para os filhos onde é que eles realmente estão. Está errado. Querido, se você está passando um problema financeiro na sua casa e seus filhos são um pouco maiores, eles já estão prontos para saberem disso. Até para que eles saibam como te ajudar a economizar no seu orçamento. Entenda o seguinte, não é problema nenhum você passar dificuldade financeira. Não é problema nenhum você ter problema financeiro. Nós estamos nessa vida, querida, e a vida é doida. Um dia você está rico, outro dia você está pobre, um dia você tem dinheiro, outro dia você não tem. É assim. Mas entenda uma coisa, se você começa a colocar seu filho na bolha, ele nunca vai saber exatamente quem é o Deus que você serve. Porque o dia que ele descobrir que você está falando mentira para ele, ele vai ficar muito irritado. O dia que ele descobrir que a coisa na sua casa não está tão boa como ele achava que estava e você escondeu, ele vai ficar muito irritado. Isso irrita um filho. Isso desanima um filho. A Bíblia fala, queridos, que se você tem condição de dar uma vida muito boa para o seu filho, não é problema nenhum você comprar uma calça de R$300, como diz a mulher lá do YouTube. Mas entenda uma coisa, se você ganha Bolsa Família e está muito ofendido, porque a sua Bolsa Família não dá para você comprar uma calça de R$300 para sua filha, pelo amor de Deus, a coisa está fora do padrão. Você precisa ensinar para o seu filho, para sua filha, como é que funciona isso. Em segundo lugar, uma das grandes responsabilidades dos pais não é só provisão. Provisão é uma delas. E olha, queridos, eu sei que tem muitas famílias que passam dificuldades. Eu já passei muitas dificuldades na minha casa.
quando eu morava com os meus pais, quando a gente chegou aqui nessa cidade. Mas entenda uma coisa, Deus nunca desamparou a gente. Eu nunca vi faltar as coisas dentro da nossa casa, né, Marcos? Deus nunca permitiu, por mais difícil que as coisas tivessem. E nós nunca escondemos dos meninos qual era a situação que a gente estava. Tinha dia que a gente tinha dinheiro para ir para o restaurante, mas tinha dia que a gente tinha que fazer a compra certinha, assim, ó. Como diz meu pai, medindo a água e o fubá. E eles nunca ficaram sem saber qual era a situação que nós passávamos. Eles sabiam. E cada vez que a gente passava uma dificuldade, Deus provia para nós. Eles sabiam que eles podiam confiar nesse Deus que o pai deles servia. Em segundo lugar, outra responsabilidade nossa como pai, outra maneira de nós convertermos o coração de nós como pais aos nossos filhos, é entender o seguinte: nós somos responsáveis por segurança. É a gente que promove o primeiro patamar de segurança dos nossos filhos. Agora entenda uma coisa, pai no piloto automático não está nem aí para isso. Pai no piloto automático é aquele pai que deixa o filho ser bullyingado e não sabe nem o que está acontecendo. Não entende que o filho está sendo abusado sexualmente dentro da sua casa sem você ver. Pai no piloto automático não vê nada disso. Mas entenda o seguinte, é preciso converter o coração, viu, querido? É preciso converter o coração. É preciso olhar para ele. É preciso olhar para esse filho. É preciso olhar para essa criança. Porque quem vai dar segurança para ele é você. Quem vai promover isso no coração dele é você. Quem vai saber que ele vai poder ser defendido dos perigos é se ele tiver um pai que defende ele. Às vezes um menino chega lá e fala: pai, fulano de tal está roubando meu lanche. Está me fazendo não sei o que assim na escola. Como é que eu vou fazer? O pai não está nem aí. Ah, meu filho, dá um soco na cara dele. Resolve lá. Se resolver, tá bom. Aí sabe o que o menino faz? Ele vai para a escola pensando assim: olha, eu não tenho ninguém por mim. Eu vou matar o primeiro que eu achar. É assim que ele vai. Ele vai revoltado. Será que seu filho sabe, querido, que você vai defender ele de coisas terríveis, de possíveis abusadores? Você sabia que as estatísticas dizem que a maior porcentagem de abuso sexual acontece dentro da família? Com aquele tio, com aquela tia, com aquele primo, com aquele parente. Às vezes até com o padrasto, com o pai, até com o pai. Sabia disso? E deixa eu te dizer uma coisa, quem é que vai dizer para o seu filho que ele pode estar seguro dentro dessa casa? Quem é que vai dizer para ele que ele está seguro debaixo da sua companhia? Quem é que vai dizer para ele que você está protegendo ele? É você. Será que seu filho sabe que você vai defender ele de avaliações injustas dos outros? Às vezes, querido, pessoas são maldosas. Você precisa conhecer seu filho para saber quem ele é de verdade. Porque pode ser que muitas vezes apareça gente enviada do capeta para dizer para você o tanto que o seu filho é ruim. O tanto que o seu filho é desmerecedor. O tanto que seu filho não tem valor. O tanto que seu filho é mentiroso. O tanto que seu filho vai começando a classificar seu filho. Aí o filho está de lá olhando a conversa. E de repente ele escuta a mãe e o pai dele falando assim: é mesmo, bobo, esse menino é assim mesmo, não liga não. Sabe de uma coisa? Ele nunca mais vai olhar para sua cara com confiança. Porque ele nunca mais vai saber que você, que é pai dele, não sabe quem ele é. Você acha que os outros de fora vão saber? Se você que é pai, não sabe quem é o seu filho para defender na hora que precisa defender, você acha que os outros de fora vão saber quem é o seu filho? Será que seu filho vai saber disso? Quantas vezes, querido, eu já vi, às vezes, professor indo falar com pai, com mãe, ou tio indo falar com pai, com mãe, tia, né? Às vezes até parente, aquele parente linguarudo, conversador fiado, que não consegue ficar com a língua dentro da boca. Vai lá e vai conversar fiado do menino. Aí a mãe fala assim: é mesmo, bobo, esse menino é desgraçado demais, esse menino não vale nada não.
esse menino é mentiroso mesmo. Vê se esse negócio não é uma coisa que irrita um filho. Trem desse mata. Rebenta o relacionamento. Acaba com o relacionamento. Destrói a confiança dele para contar para você alguma coisa que ele está vivendo. Sabe o que ele vai pensar? Ele vai dizer assim, olha, se o meu pai e minha mãe não foram capazes de me ouvir e de me defender, eu vou achar alguém que vai fazer isso por mim, que não vai ser dentro da minha casa. Em terceiro lugar, é preciso converter o coração dos pais aos filhos na formação. E quando eu falo de formação, querido, eu falo de 3 áreas de formação. Eu falo da formação na educação mesmo, na formação de habilidade intelectual. Eu falo na área de direcionamento e eu falo na área de limite. É aqui que a gente forma essas coisas. Você, pai, é responsável por essas 3 coisas. Como é que você forma um filho? Você forma um filho ajudando ele a desenvolver o intelecto, o raciocínio. Pai no piloto automático, larga o menino sentado na frente da televisão, 7 horas da manhã, e tira o menino de lá 7 horas da noite. Você acha que ele vai ficar e sair de lá como? Burro. Você acha que ele vai sair de lá formado? Pai no piloto automático, liga a televisão e não sabe nem o que está passando. Deixa o menino no computador e não sabe nem o que o menino está vendo no computador. Entenda uma coisa, é a sua obrigação como pai formar o intelecto desse menino. Dá coisa para ele, dá quebra-cabeça, dá Lego. Coloca coisa para ele pensar, tira ele da televisão. Esses dias eu vi que não sei quem falou que fica só, os filhos deles ficam poucas horas por semana na televisão. Sabe de uma coisa? A gente delega aos outros aquilo que Deus delegou para a gente. E aí, o que acontece? Quando o menino está grande, está dando trabalho para a gente passa assim, não sei o que eu fiz de errado. Olha para trás que você vai ver. Olha para trás que você vai ver o que você fez. Entenda uma coisa, a gente forma isso, tem aqueles meninos bobos que não sabem nem conversar. Aqueles meninos bobos que não sabem atender um telefone porque você não ensinou. Aqueles meninos que chegam em ambiente público, eles não sabem comportar em ambiente público, porque quem ensina isso é pai e mãe. Você acha que escola ensina isso? Você acha que Deus deixou essa responsabilidade com quem? Com a televisão? Com a Xuxa, que nem existe mais? Você acha que Deus deixou essa responsabilidade com quem? Querido, quem pariu Mateus, que embale. Eu pari um. E eu vou te contar, viu, para embalar, ele era pesado demais. Mas eu estou dando conta, né, filho? Estou dando conta. Entenda uma coisa, a formação é sua. Menino que não sabe, ele entra numa roda de conversa e não pede licença. Ele não sabe falar assim, oi gente, tudo bem? Mãe, eu quero falar com você. Já sei que, mãe, me dá o dinheiro, você quer dizer? É assim? Fala para mim se isso não é comum. Uma outra coisa de formação é no sentido de direcionamento. Quem forma o filho, quem direciona ele, sou eu e o pai dele. Entenda uma coisa, se o seu filho vai ser muito bem sucedido, querido, ou muito fracassado, você tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. E é uma coisa assim, olha, Deus te confere essa responsabilidade. Se você não fizer ela, você pode ter certeza que Deus não vai substituir você. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Porque Deus confiou para você. Deus achou que você era tão capaz que Deus te deu filhos. Deus confiou tanto em você que Deus te deu a oportunidade de gerar. Então entenda uma coisa, se você não fizer o seu trabalho, Deus não vai te substituir, querido. A Bíblia fala o seguinte. A Bíblia não, ainda estou eu mesmo. Falo eu. Uma outra coisa que diz respeito à formação é limite. E às vezes quando a gente fala limite, por causa da família mal formada, a gente entende que limite é crueldade. Limite, querido, não é crueldade, limite não é brutalidade, limite não é falta de educação, não é arrogância, limite não é isso, limite chama-se amor. Entenda o seguinte, quando Deus fez você, onde Ele te colocou?
O primeiro lugar que Ele te colocou na terra. Aonde? Dentro do útero da sua mãe. Me conta uma coisa, esse lugar que você ficou, era sem limite ou era limitado? Muito limitado. Fala para mim, Deus não amava você não? Para colocar você num lugar tão apertado? Para colocar você num lugar que você ia crescendo, que você não cabia mais e você tinha que ficar assim? Deus é tão ruim que te limita desse jeito? Te coloca num lugar que não dá nem para você mexer as pernas. E quando você não consegue mais ficar lá, aí é que você sai de lá. Deus tem um jeito doido de criar, nós temos que aprender com Deus. Deus não erra não, a gente que erra. Depois que você sai do útero, para onde você vai, meu filho? Para o braço da sua mãe e do seu pai. Me conta aqui, isso aqui não é limitado não? Isso aqui tem limite. Depois que você sai daqui, você vai para onde? Para o berço. Tem limite? Tem. Enquanto você não quebra o berço e sai de lá, você está limitado. Mateus ficava no berço. O dia que quebrou de lá, ele conseguiu sair. O dia que quebrou o berço com o pé, ele conseguiu sair de lá. Entenda uma coisa, limite é a coisa mais saudável que existe para um ser humano. Bem colocado. Porque Deus vai fazer você ter todo o seu potencial naquele limite. Depois que você conquistou aquele espaço, Deus te empurra para o próximo espaço maior. Depois que você saiu do berço, para onde você foi, querido? Você foi para a sala. Depois da sala, você foi para o quintal. Depois do quintal, você foi para o bairro. Depois do bairro, você conheceu a cidade andando de bicicleta. Depois que você andou de bicicleta a cidade inteira, Deus te manda para o mundo. E para as nações, não tem problema mais. Você já aprendeu a conquistar os espaços. Você já conseguiu resolver as coisas ali e ser mais do que vencedor em cada limite que Deus te deu. Entenda uma coisa, limite é coisa de Deus. Esses dias eu vi no Facebook uma pessoa colocou assim, ganhou um filho uns tempos atrás e colocou assim, olha, meu filho é minha vida, eu vou dar tudo que ele quer. Eu pensei, coitado desse filho. Tadinho. Ele vai crescer achando que ele é o rei do mundo e que todo o universo inteiro gira ao redor dele. Ele é o sol. E ele vai ter uma grande decepção quando ele sair da família e descobrir que o mundo não é assim. Entenda uma coisa, querido. Limite não é falta de amor. É a mais completa expressão de amor. A Bíblia diz assim, olha. O filho entregue a si mesmo é filho que envergonha. Você quer um filho para te fazer vergonha? Então você deixa ele solto do jeito que ele quiser ficar. Você vai ver o que ele vai virar. Você deixa um menino comer o que ele quiser comer. Você vê onde é que ele vai parar. Esses dias eu estava vendo um documentário da televisão e a mulher chorando porque tinha perdido um filho de 500 quilos. O menino era normalzinho. Não tinha nada. Aí lá pelos 11 anos, entrou naquela fase que a gente tem que ter muita condição em Deus, muita força, muita energia para levar. Aí o menino começou a comer só o que ele queria. E começou a bater o pé e falar, eu não como, eu só como pizza e refrigerante. Eu só como batata frita e refrigerante. Aí ele começou a engordar. Ele passou dos 100, ele passou dos 150, ele passou dos 200, dos 300. Você imagina o que é uma pessoa ter 500 quilos? E a mãe do lado da cama do moço, porque ele estava lá no tratamento para ver se conseguia perder algum peso para fazer a cirurgia de estômago, porque nem podia fazer do jeito que ele estava. E a mãe chorando e pensando assim, oh meu Deus, não sei onde é que foi que eu errei. Eu falei, dona, a senhora não sabe não? A senhora errou lá atrás, quando a senhora deixou o menino entregue a ele mesmo. Filho, queridos, entenda uma coisa. Adulto, ele é entregue a ele mesmo. Ele tem que estar pronto para ser ele mesmo. Mas filho, não. Filho não pode ser entregue a ele mesmo. É por isso que Deus colocou um pai e uma mãe para cuidar de filho. Filho entregue a ele mesmo é filho que envergonha.
É filho que não vai saber até onde ele pode ir. Limite é coisa saudável. Quando você tira o limite, a pessoa fica perdida, desorientada. Ele pode chegar a 100 quilos, ele pode chegar a 200, ele pode chegar a 300, ou ele pode chegar a 500. E daí a pouco o documentário terminou falando, olha, esse menino morreu porque ele não conseguiu fazer o tratamento. O que você prefere? Criar o filho no limite, colocando espaços onde ele pode crescer, ou entregar ele a ele mesmo e depois você perder ele. Você acha que Deus erra quando Ele ensina para a gente essas coisas? Em quarto lugar, converta o coração ao seu filho em relação à postura. E eu estou quase terminando. Não é todo dia que eu prego não, queridos. Então, tenha paciência comigo um pouquinho. Por favor. Em quarto lugar, queridos, uma das maneiras que você converte o seu coração ao coração do seu filho é quando você muda a sua postura errada de pai. Sabe, algumas posturas que eu delineei e que eu fui me lembrando aqui. Uma delas é a postura de competição. Tem uns negócios doidos que a gente não entende. É por isso que eu falo que família é um trem de doido. Se você sobreviveu à sua família, você foi muito corajoso. Se você sobreviveu, meu filho, nessa família que você foi criada, é porque você é muito forte. Nessa hora a gente abre até o parênteses, é a lei de Darwin. Sobrevivo mais forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Estou brincando, tá? Não creio nisso, não. Sei lá se eu creio. Não creio, não. Não creio, não. Eu creio que realmente se você sobreviveu à sua casa é porque você foi muito forte. Porque tem umas coisas malucas que a gente não consegue entender. Você já parou para pensar se tem lógica uma mãe competir com a filha? A atenção do pai, a beleza. Você já viu aquelas mães que a menina começa a ficar grandinha, bonitinha, cheia de roupa bonitinha, ela começa a vestir igual a menina? Você já viu aqueles pais que o filho começa a ficar adolescente, colocar o cabelo para cima assim, de gel, deixar o cabelo crescer? Aí o pai vai e deixa o cabelo crescer. Ainda bem que você não deixou, né, amor? Começa a andar playboyzinho. Queridos, nada contra você andar de jaqueta de couro, que você quiser andar. Mas entenda uma coisa, para pensar se a motivação não é uma competição, é um negócio muito sutil. É um negócio muito por baixo. Você tem que ter muito sangue frio, muita coragem de olhar para você e saber qual é a sua postura. Porque isso não é uma coisa que os outros vão dizer para você. É uma coisa que você, como pai, vai saber qual é a sua postura. Essa postura de mãe que briga demais com a filha e tem a filha como uma rival, porque a filha, afinal de contas, tomou o marido dela. Está doido? Vê se tem lógica uma coisa dessa. Humanamente não tem lógica não, mas o ser humano é meio doente. Depois do pecado, o pecado acabou com a gente. O pecado acabou com a nossa história. Colocou umas coisas meio doentes assim no meio da família, uns negócios meio esquisitos. Mas entenda uma coisa, você precisa saber, ter muita coragem de olhar para você e saber o que você está fazendo, que postura você está tomando. Porque se tiver essa postura, está na hora de mudar. Converte o coração, querido. Sua filha, seu filho nunca vai poder competir com você, você não está na igualdade com ele, não. Você, pai, ele é filho. Não tenta fazer isso aqui, não, porque não funciona. Não coloca no mesmo patamar, que vocês não são iguais, não. Você, pai, ele é filho. Os lugares são diferentes. O amor que seu marido tem pela sua filha não é o mesmo que ele tem por você. É diferente. E mesmo que ele não dê para sua filha, isso não vai garantir que você tenha dele. Entenda uma coisa, o amor sei lá, que você quer do seu marido, não é a sua filha que tira. Pai, você não vai ficar mais novo se você usar a roupa do menino. Acabou, meu filho, já era. Entenda isso, você já está velho, acabou. Daqui para frente, assume sua postura, meu filho, vai ser velho, com classe. Sobe no salto. Uai.
Entenda uma coisa, isso é uma postura errada, querido. Isso gera um relacionamento errado, ruim. Isso não vai dar bom final. Outra coisa, uma postura de autoritarismo, aquela postura assim, olha, eu sou pai e você tem que me obedecer. Olha, não funciona assim, né? Todo mundo sabe que não funciona assim. Autoridade é um negócio conquistado. Se você converter seu coração ao seu filho, se importar com o que ele importa, ver o que ele está sentindo, realmente se importar de verdade, você pode ter certeza que você vai ter toda a autoridade. Você vai poder dizer para ele assim, até aqui. E ele vai com você até aqui. Se você não souber disso, você pode gritar, espernear, quebrar a casa, que você virou as costas, ele vai mais longe. Outra coisa, uma última postura que eu quero falar aqui, ainda nesse ponto 4, que é a respeito do desligamento e da superação da história familiar anterior para construir uma nova história. Entenda o seguinte, você já sabe que quando você vai construir sua família, quando você construir o seu casamento, quando veio os filhos, você pode ter certeza, meu querido, que aquilo que você viveu lá na sua infância, aquilo que você viveu lá na sua família, vai vir nas suas costas, atrás de você. As vivências que você teve, os traumas que você teve, as dificuldades ou as coisas boas que você teve, vem tudo com você. E aí é que está a grande questão. Quando a gente chega para ser pai, no reino de Deus, você pode ter vivido a pior experiência como filho. Mas entenda uma coisa, é hora de cortar. É hora de superar. É hora de não levar isso junto. É hora de não trazer isso junto para o relacionamento pai e filho. É hora de você superar isso em Deus. Isso é um dos maiores desafios dos pais. Porque a postura, você diz enquanto você é filho assim, nunca eu vou fazer isso que meu pai e minha mãe estão fazendo. Nunca eu vou fazer, nunca eu vou fazer, nunca eu vou fazer. É só o prazo de você ganhar um menino que você começa a fazer igualzinho, igualzinho, igualzinho. E esse é um dos maiores desafios que você precisa aprender a superar como pai. É largar o que você viveu lá. Aprender em Deus superar aquelas coisas. Porque se você não teve carinho, querido, isso não é justificativa para você não dar carinho. Se você não teve limite e ficou desvairado quando você conhece Jesus, isso não é justificativa para que você fique desvairado e faça assim com seu filho também. Se você teve um pai muito cruel, que batia demais, que machucava demais, isso não significa que quando você entrar na sua casa, você vai ter que ser negligente na disciplina, porque lá atrás você teve um pai cruel. E aí agora você ficou tão traumatizado que você nem vai corrigir seu filho. Supera isso. Aprende com Deus a superar isso. Porque quando você não se negligencia o que você tem que fazer com seu filho, o que é certo de fazer com ele, por causa dos traumas que você viveu, por causa da experiência que você viveu, você está formando mais uma geração de gente doente. Olha o seu desafio de ser curado, para que a sua próxima geração também seja curada. Olha o grande desafio de Deus, que você vença os limites do passado, para que a sua próxima geração não repita esses mesmos limites. Olha a dificuldade que nós temos diante de Deus, o grande desafio de Deus, de nós vencermos essas coisas. Para que a gente não tenha que lidar com elas na próxima geração. Porque, querido, se nós não vencermos, você não se engane. Você vai começar a ver esse menino crescer e começar a ver a sua história repetida nele. Você vai olhar para ele e aquelas coisas que você tem raiva em você, você vai ter raiva nele. Porque você vai ver a mesma coisa nele. Aquelas coisas que você detesta em você, que você não conseguiu lidar até hoje. Aquelas coisas de temperamento, aquelas coisas de reação, aquelas coisas de dificuldade pessoal, que você detesta em você. Se você não aprender a superar isso, você pode ter certeza que é só o prazo dele começar a crescer, ficar adulto, e você vai ver as mesmas coisas nele. Aí, existe por outro lado, aqueles pais que quando eles se tornam pais, eles querem se tornar excelentes filhos de novo.
E aí eles começam a ter assim, uma tensão exagerada, uma submissão fora de hora, uma obediência inapropriada para os pais dele. Ué, mas agora não é hora mais. A hora de ter submissão, a hora de ter obediência e a hora de ter toda a atenção do mundo, querido, é enquanto você é filho. Depois que você virou pai, não é que você vai largar seu pai e sua mãe para trás. Mas agora não é hora de você voltar lá e ficar com a mamãe, o filhinho da mamãe. Não é não. Agora é para frente. Agora você precisa ser um bom pai. Isso acontece com aqueles filhos que não foram bons filhos. E quando se tornam pais, estão com tanto peso de culpa, que eles querem voltar e ser o filhinho da mamãe de novo. E aí você procura o homem, cadê o homem? Está lá na casa da mamãe, em vez de estar lá na casa dele, cuidando dos adolescentes que ele tem. Onde é que está? Onde é que está a mulher? Está lá na casa da mamãe. Ela nunca obedeceu à mamãe. Mas depois que virou mãe, resolveu obedecer. Agora não é hora mais não, mãe. Agora é hora de cuidar dos filhos que estão vindo. Entenda uma coisa. Eu sei que eu falei muito. Eu nem trouxe relógio, foi estratégico, tá? Eu nem trouxe relógio, porque eu não queria nem saber que hora era. Mas entenda uma coisa. Querido, se tem uma coisa que Deus se preocupa é com a sua família. Se tem uma coisa que Deus quer restaurar é a sua família. Se tem uma coisa que Deus se importa, querido, é com o que vai ser você na próxima geração. Se tem uma coisa que Deus se importa, é que o pai se converta ao filho. Hoje eu quero parar aqui. Mas semana que vem, eu gostaria de continuar falando da conversão dos filhos aos pais. E eu quero te dizer o seguinte, o sangue de Jesus é poderoso para redimir sua história. Eu não sei qual foi a história que você viveu na sua família. Eu não sei a história que você viveu no seu passado. Eu não sei a história que você teve com seus pais. Mas eu sei de uma coisa, você pode ser redimido. A sua história pode ser redimida daqui para frente. O sangue de Jesus é poderoso para isso. Você crê nisso? Fique de pé então. A Bíblia nos garante uma coisa, pais, escuta só. Presta atenção. A Bíblia diz assim, que nós não teremos filhos para calamidade. Se você, pai, souber o que Deus deu para você na sua mão, para você realizar. Se você entender o que é converter o seu coração ao seu filho. Se você entender o seu lugar e o seu papel, entenda o seguinte, a promessa de Deus é, não teremos filhos para calamidade. Você pode dizer um amém para isso? Erga suas mãos para o céu, então. Pastor Marcos, erga suas mãos para o céu. É a sua história. É a sua vida, é a sua família. Talvez você já seja pai há muitos anos. Talvez você ainda não seja pai, está se preparando para ser. Talvez você é pai de pouquinho tempo. Talvez você é filho e quer uma família abençoada. Então entenda, uma das coisas que Deus nos lembra, que Deus levanta profetas, geração após geração, para dizer, converta o coração dos pais aos filhos. Que sejam convertidos os corações dos pais aos seus filhos. Para que a terra seja abençoada e não ferida com maldição. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Senhor, nós te adoramos. Ó Deus, nós te glorificamos pela tua palavra que nos guia, que nos orienta por esse caminho sinuoso da criação de filhos, da formação da família. Nós te louvamos, Deus querido, porque na tua palavra o Senhor mesmo diz que antes desse dia terrível do juízo, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu te louvo, Deus querido, porque o Senhor converte. E o Senhor nesta noite trabalha em nossos corações, nos convertendo por meio da tua palavra, para que realmente, ó Deus, possamos viver esta realidade que o Senhor espera e deseja para nós. Eu sei, ó Deus, que muitos filhos que aqui nesta noite se encontram, talvez não tenham seus pais aqui dentro ouvindo a tua palavra para serem tocados, para serem transformados. Mas nós oramos, Deus, que essa promessa seja extensiva àquelas famílias que não estão aqui presentes.
Ó Deus querido, pessoas que precisam muito mudar de postura, precisam muito compreender, ó Deus, a dimensão desta bênção, e ó Deus, viver dentro dela, desfrutar dela. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor realmente levante uma nova geração de pais, uma nova geração de filhos, um novo padrão de família, que seja de acordo, ó Deus, com esta promessa da Tua palavra. Ó Deus querido, homens e mulheres que se levantem para fazerem diferença como pais, para fazerem diferença como sacerdotes do lar, para fazerem diferença como instrumento de formação dos seus filhos. Eu oro, Deus querido, para que todos os adolescentes, todas as crianças que aqui estão, esteja, Deus querido, debaixo desta promessa, que eles também sejam no futuro pais que possam produzir, ó Deus querido, um legado de bênção na vida dos seus filhos. Eu oro, Deus querido, para que esses pais que, ó Deus, aqui estão e que porventura vêm de um passado torto, vêm de um passado maldito, e ó Deus, hoje quando olham para trás, olham para filhos que eles não formaram, olham para filhos que eles não puderam ser pais, não puderam ser canais de bênção, e hoje, Senhor, talvez há uma distância entre eles e esses filhos. Nós oramos, Deus querido, para que o Senhor envie a Tua cura sobre esta família, sobre esse relacionamento pai e filho, que o Senhor dê oportunidade a esse homem, meu Deus, a esta mulher, de reparar esse passado negro, esse passado ruim, ó Deus querido, e que esses filhos que não puderam ter um pai na época certa, hoje eles possam, meu Deus, ser restituídos de pais que oram por seus filhos, de pais que são exemplo para os seus filhos, de pais que amam seus filhos, de pais que se importam com seus filhos e vão atrás deles, e ó Deus querido, ministram cura no coração deles. Eu oro, Deus querido, levanta, Senhor, uma geração de famílias fortes, de homens e mulheres que se orgulhem dos filhos que têm, de filhos que se orgulhem dos pais que têm, ó Deus querido, e esta terra não seja ferida da maldição, não seja ferida de maldições, porque, ó Deus querido, o coração dos pais está convertido ao coração dos filhos. Ó Deus, eu oro nesse dia, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu sei, ó Deus querido, que por meio da Tua palavra, o Senhor está nos livrando daquilo que é mortal na família. E eu oro, Deus querido, que o Senhor abençoe esta igreja. Ó Deus, que o Senhor dê a esta igreja um coração disposto a receber essa palavra. E ó Deus, a deixar que ela germine e produza frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro nesse dia no nome de Jesus. Se você crê e recebe, aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia.